antecederam a publicação desta última lei da semana passada. Algumas apenas que, de certa forma, se relacionam diretamente com a atividade profissional de vocês, porque vocês são agentes da autoridade de trânsito, vocês trabalham ligados diretamente à fiscalização. Por mais que vocês, na via pública, vocês demonstram um respeito para o munícipe, para o cidadão usuário da via, através da educação, de outras informações, da parte da engenharia, a atividade principal de vocês é a fiscalização. Então, Adriano e demais amigos e amigas, eu vou tratar sim desta lei, no momento oportuno da nossa live. Eu construí uma live para vocês, para a gente ter um entendimento, uma ordem dos fatos. Por isso que eu entrei naquela parte histórica, para que a gente possa obter o mínimo de conhecimento de como era, para a gente chegar até os nossos dias atuais e ter a melhor compreensão da legislação. Assim, eu tenho certeza que vocês irão aplicá-la e aplicar esta legislação de trânsito de forma muito mais precisa na atividade profissional de vocês, tá? Então, de forma que eu trabalho e estou aberto a mudanças, desde que seja proposto por vocês, eu sento e elaboro, mas uma forma muito bacana da gente trabalhar é assim, a gente estuda um pouquinho, apenas um breve relato de como era, para que a gente veja a atualização e faça o comparativo, faça a associação, o entendimento daquilo que mudou para aquilo que como era a partir em diante da lei entrar em vigor. Assim, nós não vamos decorar, nós vamos compreender, e a compreensão nos faz realizar a atividade de forma muito mais categórica e muito mais com competência, tá? Com competência dentro daquilo que está sendo proposto. Mas estou aberto aí a sugestões, a gente verifica. Então, Adriano, peço a gentileza de que você e os demais amigos, eu vou tratar desta lei que entrou em vigor, mas no seu momento oportuno. A gente, a partir de hoje, a gente vai dar continuidade do que nós vimos na primeira aula, e só lembrando, amigos e amigas, essa live é para a gente ver exatamente, assim, ver os pontos principais do que vamos estudar, tá? Eu estou fazendo apenas pinceladas naquilo que nós vamos trabalhar com muito mais profundidade com vocês, tá bom? Mas é exatamente isso que eu quero. Muito grato pela sua participação e é exatamente isso que eu quero, esse feedback de vocês, para que a gente possa alinhar o nosso treinamento e fazer atendendo às necessidades de um modo geral, mas atendendo principalmente às necessidades de vocês aí, que a legislação de trânsito, mesmo por ser de forma ampla e nacional, nós temos aí as regionalidades, né? Bacana, Adriano, muito grato pela sua participação. Vou tratar, sim, da lei 14.304. Vou tratar dela, bem como de outras que a antecederam na parte de atualização, e para a turma de formação, nós vamos estudar todas as leis que alteraram o Código de Trânsito até os dias atuais. Então, por exemplo, aproveitando, é o momento oportuno, estamos aí com o professor Adriano formatando o calendário da aula presencial com vocês. Nada impede daquilo, por exemplo, se eu estiver falando alguma coisa na live hoje, estamos aí no início, dia 1º de março, quando eu estiver aí presencialmente na cidade de Ponte Nova, se nesse meio tempo a legislação for alterada, eu vou apresentar a vocês aquela legislação em vigor no momento, né? Então, nada impede com que os nossos legisladores lá no Congresso Nacional estejam aí vigorosamente trabalhando, né, em prol da segurança do trânsito e salvar vidas, e queiram aí alterar mais ainda o nosso Código de Trânsito brasileiro. Então, a live, estas lives, elas servem para a gente fazer esse primeiro contato e apresentar aí pinceladas daquilo que vamos trabalhar com muito mais apropriação em sala de aula. Legal? Alguém mais? Por favor, sinta-se à vontade. Só, Faustino, podemos dar início, então?
Vamos lá, tudo bem, Faustino? Foi bacana? Sim, professor, é só curiosidade mesmo. Não, mas tá tudo bem. Não, na hora certa a gente vai chegar lá. Que bom, bacana. Legal. Então vamos lá. Eu vou clicar novamente na apresentação e vamos fazer do mesmo formato que fizemos na semana passada. Tá? Me auxiliem aí, caso se der certo, vocês vão me dando feedback, por gentileza. Pronto, abriu para vocês aí do mesmo formato, amigos? Sim. Bacana, então tá da mesma forma da semana passada, né? Parte da tela é a minha apresentação e parte é a minha imagem, é isso? Correto. Bacana. Eu não tenho a visualização de vocês, tá? Então, se caso alguém queira se manifestar, pode se manifestar pelo áudio. De vez em quando eu saio da tela, eu posso dar uma olhada no chat, mas superficialmente, porque eu vou ficar acompanhando para poder apresentar a vocês, tá? Vamos lá, então. Bom, deixa eu passar aqui o que nós vimos até então e aproveitando e fazendo esse breve resumo, né? Vimos aí o objetivo da disciplina que nós vimos, o conceito de direito, apenas vimos aí, navegamos apenas nos primeiros conceitos de direito, com um propósito que vocês se localizem aí, já que vamos falar de legislação de trânsito. É interessante a gente ter uma mínima noção, pelo menos, da palavra e da percepção do direito, né? Estudamos aí, vimos aí na primeira live a evolução histórica da legislação de trânsito, onde nós tivemos aí, apresentei para vocês os 2 decretos, né? Antes não eram leis, eram apenas decretos, porque o poder público ainda não tinha visto a necessidade de publicar uma lei sobre transporte automotivo, né? Então, eram apenas decretos regionais. Então, nós tivemos aí o decreto 8.324, de 1910, de outubro de 1910, que vigorou até 1928, onde foi publicado o segundo decreto que disciplina o trânsito no nosso país, 18.323. Aí acabaram-se os decretos, nós entramos na fase das leis, porque o poder público chegou uma hora e falou assim, ó, não dá mais, tem tanto veículo automotor disputando espaço com veículos não automotores, veículos de tração animal, veículo de tração humana, pedestres e demais usuários das vias, sejam elas vias, trilhas, picadas, caminhos, não eram estradas e rodovias que nós tínhamos, avenidas e ruas, nós tínhamos trilhas, caminhos, picadas no meio do mato, né? E aí o poder público teve que transformar essas trilhas de andarilhos em vias de circulação de veículos, sejam eles automotores ou não. E aí essa grande disputa de espaço entre o usuário da via que não está com o veículo automotor, somados aos veículos automotores que ingressavam no nosso Brasil, houve a necessidade, chegou uma hora que o poder público falou, não dá mais para publicar apenas decreto, vamos publicar leis. Decreto-lei, o primeiro e o segundo decreto-lei de 1941, ele ainda tem na sua titulação a palavra, a denominação decreto, porque é assim que eram chamadas as leis até antes da Constituição Federal. Eram decretos-leis. A nossa última Constituição de 1988 existia o decreto-lei. A partir do momento que a Constituição Federal de 1988 foi publicada, decreto-lei deixou de existir, entrando no seu lugar a MP, que são as medidas provisórias, tá? Por isso que nós temos essa definição do primeiro Código Nacional de Trânsito como decreto-lei em 1941,
O segundo código, também considerado como lei, na nomenclatura decreto-lei, é considerado o segundo código, também de 1941. O terceiro já virou lei apenas, eximiu-se o decreto da sua identificação, trazendo ainda a sua conotação e a sua apresentação como Código Nacional de Trânsito, uma lei 5.108, de 1966, que vigorou até o CTB, que nós vimos, que nós paramos a nossa live na semana passada, né? Então, nós fizemos aí um breve relato, um breve histórico sobre isso tudo e chegamos até o Código de Trânsito Brasileiro. Apresentei aí, vamos ver com mais propriedade em sala de aula. Aqui eu fiz apenas algumas pinceladas em cada um desses caras aí. O primeiro código, o segundo código, o terceiro código, e, enfim, chegamos no nosso CTB. Não é isso, amigos? Me confirmem. É isso mesmo? Paramos aqui no CTB, na nossa última live? Estão me ouvindo? Professor Paulo Canal, o Ramon está dizendo que o áudio está muito baixo. O meu áudio está baixo? Isso. Pois é, rapaz. Deixa eu ver, então. Vamos voltar na tela. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Tem alguma configuração no computador que eu possa fazer aqui para... Se os outros estiverem ouvindo bem, talvez seja uma configuração do próprio Ramon aí, para aumentar o som, né? Para mim, o áudio está chegando normal. Aí, ó. Ó, para mim, o microfone está no máximo e o meu alto-falante também está no máximo. Nesta tela, todos estão me ouvindo? Eu estou falando de forma natural, sem exceder a voz. Mas sendo meu necessário... áudio também tá chegando aqui na altura boa. Nem tá no máximo aqui, não. Bacana. O meu também está no normal aqui. Bacana. Algum amigo ou amiga está com alguma dificuldade, tanto visual como auditiva? Aí, sinta-se à vontade que a gente verifica as possibilidades de arrumar aí, tá? Para que todos participem. Bacana, bacana. Vamos lá, então. O meu áudio está chegando aqui muito baixo. Muito baixo, Camila? Muito baixo. Eu estou tendo que colocar o celular assim no ouvido para poder escutar. Ah, você está no celular, é isso? Isso. Mesmo mudando a configuração do celular, colocando no máximo, você ainda recebe de forma baixa, é isso? Sim, já mudei, já coloquei no máximo e está baixo. Aí talvez uma configuração... Ramon, você está no celular? Eu não sei. Alguém conhece nesse sistema do Meeting se o próprio sistema ele faz uma amplificação do áudio? Porque o meu também está no máximo, Camila e demais amigos. O meu microfone está no máximo. Talvez seja uma questão do próprio da questão do celular mesmo. Seja uma configuração. Tá bom, professor Adriano. Camila, eu vou exceder um pouquinho mais a minha voz para que você também tenha uma qualidade melhor aí na recepção do áudio, tá bom? Se você não entender qualquer coisa que eu falar, se você ainda continuar com dificuldade, manifeste-se aí para ver se o Adriano ou demais amigos, ou o que eu posso fazer para te ajudar, tá bom? Mas não deixe de participar. Vamos lá, então? Obrigada. Por nada. Vamos lá, eu parei no Código de Trânsito Brasileiro, amigos, é isso? Sim. Boa, vamos lá, então, legal. Vamos dar continuidade, então. Deixa eu clicar novamente aqui. Ok? Abriu para vocês a tela aí? Sim. Muito bem.
Bacana, vamos lá então. Então, de acordo com o que nós vimos na semana passada e agora no breve relato de hoje, nós tivemos aí os 2 decretos. Hoje, a estrutura da legislação de trânsito no Brasil, ela se dá por 2 decretos de 1941 e todas as leis 4 leis que alteraram. Então, são 2 decretos e 4 leis. A última lei que estabeleceu o trânsito no nosso país é a Lei 9.503, do dia 23 de setembro de 97, que estabeleceu o Código de Trânsito Brasileiro. Ela, quando ela entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98, que a lei ela foi publicada em setembro de 97 e ela entrou em vigor em janeiro de 98. Quando ela entrou em vigor em janeiro de 98, ela veio apresentando 341 artigos distribuídos em 20 capítulos. E por que eu marquei 22 aqui? Porque ao longo desses anos da vigência do Código de Trânsito, de muitas leis que alteraram o CTB, 2 delas incluíram 2 novos capítulos. Então, por isso que eu marquei 22 capítulos. Também temos, então, nós já temos de origem o capítulo 13 do CTB, e ao longo da sua vigência, uma lei veio e incluiu o capítulo 13A. E mais adiante, uma outra lei que alterou o CTB incluiu o capítulo 3A. Então, nós temos 2 vezes o capítulo 3 do CTB. Nós temos o capítulo 3 de origem e o capítulo 3A, incluído por uma das leis que o alteraram. E, da mesma forma, nós temos o capítulo 13 de origem e o 13A, também inserido por uma das leis que alteraram o CTB. Complementando o Código de Trânsito Brasileiro, os seus 2 anexos. Anexo 1, que são conceitos e definições, e anexo 2 é a parte de engenharia, operação e os sinais de trânsito, horizontais e verticais, sinais, gestos e sonoros. Muito bem, o anexo 1 do CTB, ele traz os conceitos e definições, e eu costumo falar em sala de aula, vocês receberão o material do De Paula, e neste material estará presente o anexo 1 do CTB. Eu trabalho muito o anexo 1 do CTB. Ele dispõe sobre conceitos e definições, ou seja, vocês que são profissionais do trânsito, toda vez que vocês quiserem saber o significado de alguma palavra numa legislação de trânsito, seja ela no CTB, seja essa palavra de difícil entendimento em uma resolução, portaria, parecer, deliberação, assim por diante, e se for tratar do nosso tema principal, que é o trânsito, o anexo 1 do CTB é de fundamental importância, porque lá ele vai te direcionar o que significa essa palavra para a nossa atividade profissional. Por que eu falo isso? Em sala de aula eu trabalho muito, porque nós temos aí, vocês que são profissionais da área, devem ter aí o feeling, devem ter o cuidado para se expressarem, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, vou compartilhar um exemplo para vocês aí. Ao longo de meus muitos anos aí julgando recursos, sejam eles em primeira instância na Jari, ou mesmo na segunda e última instância administrativa no CETRAN, eu peguei inúmeros processos em que logo de cara o cidadão já falava assim, né? Solicito o cancelamento dessa infração, porque infração, segundo o dicionário Aurélio, é tal coisa e tal coisa. E eu não fiz isso que o Aurélio falou aí no dicionário dele. Então, ou seja, para nós, a definição de infração do Aurélio, da internet, do Google, do Wikipédia, para nós que somos profissionais do trânsito, esta definição não nos importa. O que importa para a gente é a definição daquilo que consta no anexo 1 do CTB. Ali sim é propício para você aplicar a legislação de trânsito. Agora, outros doutrinadores, outros estudiosos, eles publicam aquilo que eles acham que entendem, aquilo que eles acham que o seu leitor vai entender. Então, para nós e para você, me incluo no grupo de vocês, tá? Para nós que somos profissionais do trânsito, a primeira orientação que eu passo é: está com uma dúvida na aplicação de uma palavra, de um entendimento de algo na legislação de trânsito,
primeira fonte de consulta é o anexo 1 do CTB. Lá é o dicionário do agente de trânsito. Você vai consultar ali. Se tiver ali, você vai usar aquilo como base da sua fiscalização, do seu entendimento para aquela operação que você estará fazendo. Você só vai buscar uma segunda fonte de consulta se não estiver no anexo 1, que é algo muito difícil para a nossa área, tá bom? Então, quando eu digo que é de fundamental importância, nós vamos, ao longo dos nossos treinamentos, sejam eles presenciais ou online, nós vamos utilizar muitas expressões que, de repente, vai exigir um entendimento, e esse entendimento nós vamos buscar no anexo 1 do CTB, definido como conceito e definições, tá bom? E o anexo 2, como eu já havia dito, ele tem toda a sinalização de trânsito, toda a diretriz para a operação e o setor de engenharia do órgão realizar a fabricação dos emplacamentos, a aplicação da sinalização, tá? É o anexo 2 do CTB que trata tudo sobre engenharia e operação de trânsito. Também vamos estudar bastante, tá? Amigos, aproveitando nesse momento, eu não vou ficar, para vocês, para esse tipo de treinamento, eu costumo dar uma aula expositiva. Falei na primeira live e torno a falar agora, e também falarei em sala de aula. Sintam-se, o que seria uma aula expositiva? É você se sentir à vontade para se manifestar a qualquer momento. Bacana? Nós vamos expor os fatos, e com os fatos nós vamos construir ferramentas para que vocês toquem a vida de vocês em Ponte Nova da melhor forma possível, com base, com conhecimento, e vocês toquem, tá? Então, isso é a parte expositiva, é uma aula expositiva, em que o aluno participa 100% da aula. Isso faz parte do nosso treinamento e ele dá um resultado muito bacana. Então, o que eu vou fazer em sala de aula com vocês? Quando vocês estiverem com o material em sala de aula, eu não vou ficar seguindo capítulo 1, capítulo 2, 3, não, a gente vai ficar navegando nos temas, no nosso conteúdo. Mas se caso surgir uma dúvida que a gente precise retornar, não tem problema nenhum, a gente retorna e depois volta ao ponto que paramos, mas desde que seja do contexto daquele momento. Aí, ou seja, é uma aula expositiva para que todos participem e a gente possa trocar essas ideias, essas figurinhas. O nosso objetivo não é fazer vocês decorarem nada, mas sim compreenderem o que é a legislação de trânsito por um todo e, no caso da turma de vocês, a devida atualização. Legal? Então, muito bem. Aí nós vimos aí, falei para vocês aí sobre um comparativo do primeiro artigo dos últimos códigos que foram publicados antes do nosso atual, que é o CTB. E aí, a definição de trânsito está aqui. É o que eu tratei para vocês. Vamos lá, tal. Aqui, ó. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Ou seja, utilizou a via pública é trânsito. Um gato 3 horas da manhã cruzando uma rua é trânsito. Uma única pessoa na rua é trânsito. Um único veículo estacionado numa avenida é trânsito. Por quê? Está dizendo aí. Conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. É natural do cidadão confundir a palavra trânsito com o volume de veículos. Então, vocês ou já fizeram, ou já passaram, ou já presenciaram alguém falando assim, né? De repente o camarada está atrasado para o trabalho, né? E aí ele liga para o chefe, ô chefe, eu vou chegar atrasado, que aqui no meu bairro, na minha avenida, na minha rua, está um baita trânsito. Está tudo parado, está um baita trânsito aqui. Legal, mas se tivesse um único veículo naquela via, era um baita trânsito. As pessoas confundem o trânsito com congestionamento. Aí é uma outra situação. Tá bom? Faço questão de deixar isso claro, justamente por vocês serem profissionais desta área, e eu acredito ser de fundamental importância a gente saber aí a identificação das palavras para dar o melhor resultado na nossa atividade profissional. Aí eu fiz um comparativo. Olha lá, tá vendo? Um comparativo aí para que a gente possa fazer a nossa análise criteriosa.
da redação do primeiro artigo de cada lei. Olha que interessante, né? Para a gente conhecer o antes e melhor compreender o agora. Por isso que eu coloquei um breve relato histórico, né? O primeiro decreto, a primeira lei de trânsito, que foi de 1941, ela traz na redação do seu primeiro artigo a expressão a circulação de veículos automotores. Então, como eu já falei para vocês, apenas relembrando, em nenhum momento o legislador se preocupou com outros usuários da via, a não ser quem tivesse veículo automotor. Vem a pergunta, cadê os demais usuários da via aqui? Cadê os pedestres, as carroças, as charretes, os animais? O legislador não se preocupou com esses outros usuários da via quando criou e publicou a primeira lei de trânsito. Alguns meses depois, no mesmo ano de 1941, o segundo código, e mudou o quê? A palavra circulação para trânsito, mas teve ainda o mesmo propósito. Olha lá, a circulação de veículos automotores e o segundo código, o trânsito de veículos automotores. Legal que ele utilizou a palavra trânsito, né? Pela primeira vez. Mas, em nenhum momento ainda se preocupou com demais usuários da via. Já o terceiro código, de 1966, ele trouxe o trânsito de qualquer natureza. Que legal, já mudou bastante o contexto, né? Já nos dá a entender que este código ele trata, então, de trânsito de qualquer natureza, porque já que alguém falou que nos anteriores não tinha citação a demais usuários da via, o legislador, em 66, falou assim, então já coloca logo o trânsito de qualquer natureza para abordar todo mundo, seja ele veículo de automotor, ou tração animal, ele falou isso. Mas, amigos e amigas, isso nos permite pensar, quando a gente faz uma leitura de um dispositivo legal de lei, dizendo que esta lei trata de um trânsito de qualquer natureza, nos permite também levar em consideração que este código pode ser aplicado para o trânsito aéreo, trânsito marítimo e trânsito ferroviário, ou como outras áreas. Mas não era esse o propósito. E o legislador não pensou nisso na época, ele só colocou trânsito de qualquer natureza. Foi boa intenção. Quando que mudou isso? Quando entrou em vigor o CTB, que aí ele trouxe no seu... Então, ele manteve o artigo 1º do código anterior, mas ele trouxe um complemento, que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais isolados em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, estacionamento, parada e operação de carga ou descarga. Ou seja, agora sim o legislador definiu para a gente onde eu posso aplicar esta lei de trânsito. Tá? Muito bem, amigos. Aí o que nós vamos estudar também, tanto na live quanto em sala de aula, com muito mais propriedade. Você sendo um agente da autoridade de trânsito, não basta você saber apenas do CTB. Na verdade, nós temos aí inúmeros complementos através de resoluções, portarias e pareceres, e nós temos também uma legislação internacional que, de certa forma, se relaciona com a nossa aqui no Brasil. Então, o que nós vamos ver? Deixa eu pedir licença para vocês por 30 segundos. Eu vou pegar um negocinho ali e eu já volto. Só um minuto, por favor.
Opa, vamos lá? Tudo bem aí, amigos? Bacana? Tudo bem? Posso continuar? Tá tudo certo? Sim. Legal. Muito bem. Então, estávamos tratando de que não basta eu obter o conhecimento apenas do Código de Trânsito Brasileiro. Outro tipo de legislação complementa e faz parte da nossa atividade profissional, principalmente vocês que estão diretamente na via pública, diretamente com o usuário, exercendo a fiscalização de trânsito. Nós vamos trabalhar também bastante em sala de aula sobre preceitos da Convenção do Trânsito Viário de Viena de 1968. Ela é um breve relato também para vocês entenderem, tá? Em Viena, no leste europeu, na Áustria, o leste europeu, era conhecido como berço do direito internacional. Então, na década de 60, muitos países preocupados com um grande número de veículos automotores e causando inúmeros acidentes, cada país tinha uma regra, tinha uma legislação, a fabricação dos veículos também, cada país fabricava de um jeito, utilizando peças diferentes para manter a segurança veicular. Então, como em Viena, na Áustria, é conhecido como o berço do direito internacional, alguns países se reuniram e falaram o seguinte: vamos padronizar procedimentos, vamos fazer uma convenção e vamos convidar o mundo inteiro. Todos os países que quiserem vir fazer parte dessa convenção, nós vamos estudar para saber como é que é o trânsito em cada país e a gente estabelecer uma padronização de procedimentos com o propósito de salvar vidas. Então, na sala de aula eu vou tratar com mais propriedade disso, tá bom, amigos? Aqui é somente uma pincelada. A Convenção Viária de Viena, ela trabalha, por exemplo, prevalece a lei mais nova. Antes disso, o Brasil foi lá para Viena, assinou a convenção e se tornou um dos mais de 100 países convencionados. Então, existem mais de 100 países que estiveram lá na Áustria em 1968 e assinaram aquela Convenção Viária de Viena. E aquele país que é considerado convencionado, que assinou, ele é obrigado a levar para o seu país de origem aquilo que ele assinou, se comprometendo a fazer no seu país de origem. Ou seja, em outras palavras, trazendo para o nosso Brasil, o Brasil foi lá e assinou. Se o Brasil assinou perante a todos os outros líderes de outros países, mais de 100, ele assinou. Então, ele tem que trazer para o Brasil aquilo que ele assinou, aquilo que foi convencionado, aquilo que foi padronizado. Se o Brasil não tivesse implementado algo da Convenção Viária de Viena aqui no nosso país, ele ia perder um negócio de fundamental importância, que é a sua soberania. Então, ou seja, o Brasil vai lá para a Europa, participa de uma convenção, assina um compromisso de fazer isso no seu país de origem, chega aqui e não aplica. Aí, para os demais países, ele perde a sua soberania, ou seja, ele perde o seu crédito, perde a sua confiança. É a mesma coisa você fez um acordo com um amigo seu, nós combinamos de fazer uma live hoje, e se eu não estivesse aqui, eu ia perder a minha confiança com vocês, ou parte delas, ou não. Então, é um sinal de respeito. O Brasil foi lá no leste europeu, em Viena, na Áustria, se tornou um país convencionado, e ele tem que trazer ele tem que trazer a padronização dos procedimentos de trânsito para o seu país de origem. E como é que o Brasil fez isso? Colocando no Código de Trânsito Brasileiro. Então, muitas coisas que nós vamos estudar no nosso CTB em sala de aula, a origem daquilo que está no CTB, muita coisa de lá da origem é da Convenção Viária de Viena. Por exemplo, prevalece a lei mais nova. Então, ou seja, sobre lei, prevalece a mais nova. Complemento, a gente pode utilizar complementos do passado
que podem ser aplicados hoje, não tem problema. Agora, a lei prevalece a lei mais nova. Querem um exemplo disso? Eu tratei na live anterior. O Código de 1966, ele previa advertência verbal. Né? Vocês, em fiscalização, faz aí uma lembrança a cada um. Né? Aqueles que já foram para a rua fiscalizar, possivelmente já passaram por uma situação que eu vou exemplar agora. E aqueles que ainda não passaram, vão passar. E olha só, o Código de 1966, uma das penalidades aplicadas era advertência verbal. Então, imagina o seguinte, até antes da entrada em vigor do Código de Trânsito atual, que entrou em vigor em 98, até antes, o policial, o militar, o agente de trânsito, ele chegava, ele constatava uma infração. Se o condutor tivesse no veículo, ele dava apenas uma advertência verbal e liberava. Ô senhor, olha o que o senhor fez. O senhor transitou na contramão, o senhor estacionou o veículo sobre a calçada. O senhor não pode fazer isso, tá bom? Vá para sua casa, não faça mais. E não lavra nenhum auto de infração. Não lavrava. Isto era uma penalidade aplicada no Código anterior, em 1966. Quando o nosso atual CTB entrou em vigor, não tem advertência verbal. Não existe advertência verbal. O nosso Código atual, ele prevê o seguinte, ou cometeu infração ou não cometeu infração. Não cometeu infração, não lavra o auto. Agora, cometeu infração, lavra o auto de infração. Quer dar uma orientação verbal? Sim, mas não vai deixar de lavrar o auto. Esta é a premissa atual do nosso CTB. Mas os agentes mais antigos, se tiver alguém que já exerce fiscalização de trânsito aí conosco, vai se lembrar que em algum momento da sua vida você foi abordado por um munícipe bravo, falando, senhor agente de trânsito, olha o que o senhor está fazendo comigo, o senhor precisa me orientar, o senhor não pode lavrar o auto. Por quê? Porque ele está lá atrás ainda. Ele está lá na lei anterior. Só que o Brasil assinou a Convenção Viária de Viena e ele tem que trazer para o nosso país aquilo que está convencionado e na convenção diz, vale a lei mais nova. Então, se o nosso CTB não prevê advertência verbal, não existe advertência verbal e fim de papo. Ponto final. Tá? Validade para condutores oriundos de outros países signatários. Então, outros países, por exemplo, que também assinaram a Convenção Viária de Viena e é um condutor. Nós tivemos aí nos últimos anos aí a Copa do Mundo e a Olimpíada no Brasil. O nosso país foi inundado por veículos e condutores estrangeiros, né? Imagina um condutor e um veículo estrangeiro passeando aí em Ponte Nova. Se for abordado por um agente devidamente competente que está conosco aí, você vai abordar esse cidadão. Esse cidadão vai, vamos colocar aí um exemplo, os nossos irmãos argentinos. Ele vai te apresentar a CNH da Argentina. O que você vai fazer? Ele está cometendo alguma infração? Não. Ele precisa entrar no nosso país para poder se matricular numa autoescola, fazer todo o processo e depois, no final, ter uma CNH brasileira para dirigir aqui? Não. Ele pode, desde que ele seja um cidadão oriundo de um país também signatário na Convenção Viária de Viena, nós aqui do Brasil, da parte de fiscalização, aceitaremos a CNH dele, desde que ela esteja na validade. E aí é o seguinte, o nosso país publicou uma legislação complementar chamada Resolução do CONTRAN, que eu vou entrar mais propriedade, como nasce uma lei, eu vou falar para vocês. Se der, eu faço uma pincelada aqui na live, mas eu coloco no quadro branco em sala de aula como nasce uma lei. E depois essa lei, ela precisa de complementos, e nós chamamos de legislação complementar, tudo que não é lei, ou seja, tudo que não é lei federal, ou seja, os decretos, as deliberações, as portarias, as resoluções, as leis municipais, tá? Isso tudo é um complemento da lei federal, que é o CTB. Então, ou seja, neste assunto que estamos tratando, nós, aqui no Brasil, aceitamos a CNH de um estrangeiro,
desde que ela seja também de um país signatário, mas nós temos uma legislação complementar em formato de resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, dizendo que, se um estrangeiro estiver com a sua CNH dirigindo no Brasil, pode, mas tem um prazo para isso, pode por no máximo 180 dias. Mesmo que a CNH desse cidadão estrangeiro tenha validade por 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele só pode dirigir no Brasil por 180 dias. Se ele quiser continuar a dirigir aqui no Brasil, aí sim ele vai ter que se matricular numa autoescola e fazer uma CNH nacional, brasileira. Ou ele volta para o país dele, entra de novo no Brasil, aí ele, daquele momento, vai contar mais 180 dias que ele pode dirigir com a sua CNH. Mas, para efeito... Pessoal, eu estou passando pinceladas para vocês, mas, é apenas pinceladas. Por quê? Porque é muito difícil a fiscalização para vocês numa situação dessa. Por quê? Porque o camarada ele vai ter que apresentar um documento que comprove que ele está no Brasil, para vocês fazerem as contas, se ele está dentro dos 180 dias, se pode dirigir com a CNH dele do país dele ou não, para ver se você pode lavrar um auto de infração também, entendeu? Então eu vou tratar com mais propriedade isso em sala de aula, na parte de operação de trânsito, a lavratura do auto de infração. Eu já vou logo de antemão. Alguém me responda, por gentileza, aí. Em Ponte Nova, o auto de infração, ele é aquele físico no talão carbonado que você preenche a caneta, ou vocês já estão trabalhando com o auto de infração eletrônico? Os dois. Os dois? Mas os dois... como é que você utiliza, então? Eu estou na tela ainda da minha apresentação, eu não vi quem se manifestou. Então, alguns agentes têm o talonário eletrônico, salvo engano, são 7 aparelhos que tem lá no total, e o restante usa esse de papel mesmo. Ah, entendi. Então, quando você falou os dois, é os dois simultâneos, não é o mesmo agente que trabalha com os dois, né? Isso mesmo. Na verdade, Paulo, acaba que a gente tem que trabalhar com os dois, porque tem algumas infrações, como a gente é terceirizado agora, as infrações, por exemplo, estaduais, a gente não consegue, a gente lança ela no digital, aí chega lá, a pessoa da empresa que é terceirizada pede pra gente passar para o papel, porque eles têm que repassar ele aí, essas multas estaduais. Então, ela acaba que a gente tem que trabalhar com os dois, de certa forma. Rapaz, eu posso pedir a gentileza de você me explicar de novo, que eu não entendi essa ordem dos fatos aí, por favor? Então, o que acontece? As infrações estaduais, quando a gente chega a fazer algumas, elas têm que ser encaminhadas para o Detran, aqui de Ponte Nova, para eles estarem inserindo essas notificações. E a digital da gente não vai. A gente tem que passar ela para o papel, transcrever para o papel, para aí eles inserirem ela lá. Então, vocês têm uma empresa de processamento de dados que tem a dificuldade de fazer o processamento das autuações no sistema eletrônico de vocês, é isso? No caso, né, as infrações que são estaduais. Aí a gente tem que repassar ela para o papel para eles encaminharem ela ao Detran para serem inseridos no sistema. Lá. Tá, então vamos lá. Vamos fazer de conta que o procedimento é agora, só para eu entender mais, tá bom? Vamos lá. Você vai para a rua, você autua. Uma via, se for possível, você entrega ao proprietário do veículo e a outra via fica no talão. No final do dia, você entrega seu talão para a empresa e a empresa vai fazer o processamento no sistema de informática do órgão. É assim que funciona? No caso dos agentes que usam talonário de papel, sim. No caso nosso que usa o talonário digital, aí essas infrações elas são encaminhadas diretamente já do talonário digital, só que quando a menina do processamento lá, que é TI deles lá, observa que a infração é estadual, o sistema não aceita. Aí o sistema volta essa infração e aí a gente tem que passar ela para o papel para eles estarem encaminhando para o Detran. Aí o papel, você fala, aí depois você junta aquele monte de papel, coloca num malote e aí você manda para o Detran do seu estado, é isso? Isso, no caso, da Ciretran da nossa cidade aqui mesmo.
Tá, e aí depois, lá na frente, que daí um funcionário da Ciretran ou do Detran, que vai pegar via por via e fazer o lançamento individual no sistema do Detran, que é isso? Isso mesmo. Tá bom, legal. Compreendi, muito bacana. Agradeço aí a ajuda, Adriano. Deixa eu te falar. Isso tem um lado bom e tem um lado não bom, vamos colocar assim. Não é que é ruim, não bom. Porque, assim, estamos numa era digital que cada vez que a gente manuseia o papel, ele tem existe uma possibilidade dele ser alterado pelo manuseio, de molhar, de ficar rasurado, e até ele ser lançado no sistema, pode ser que gere algo negativo, tanto para o órgão quanto para o munícipe. Mas eu entendo a dificuldade de vocês, ô Faustino, que não é essa dificuldade não é só de Minas Gerais, tá? Aqui em São Paulo, cada estado tem a sua empresa estadual de processamento de dados. Aqui em São Paulo chama-se Prodesp, Empresa de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Como chama a empresa estadual de processamento de dados aí de Minas Gerais? Como é que é o nome dela? Prodenge. Acredito, então, que seja semelhante ao procedimento da Prodesp aqui em São Paulo. E aí vocês têm no órgão municipal uma empresa terceirizada para fazer o lançamento e o registro das infrações municipais. Aí fica somente no registro da prefeitura e do órgão municipal. É isso mesmo, Faustino? Correto. Bacana. Professor Paulo Canan, Oi. voltando um pouco aqui, que o Luiz Fernando colocou aqui no chat, que tem infrator que questiona o agente ainda, falando que a obrigação do agente é só orientar para só depois lavrar o auto. Só para não perder o foco aí, que o senhor está falando de infrações, hein? Só para... Ok? Para mim está super baixinho o seu áudio, não sei se os outros amigos também. Fala, por gentileza, um pouquinho mais alto, Adriano. O meu está no máximo, o meu alto-falante. Pode falar novamente, Adriano, por favor? Oi, alguém ouviu a explicação do professor Adriano que pode me repassar, por gentileza? Ele estava se referindo a uma citação do agente Luiz Fernando, que falou no chat aí, deixa eu ver se consigo voltar aqui, tá? Que tem infrator que ele questiona o agente ainda, falando que a obrigação do agente é só orientar, para depois lavrar o auto. Ah, muito bem, no chat, eu estou clicando agora, Faustino, bacana, muito legal. Então vamos lá. Luiz Fernando, não é só... Agradeço, Faustino, pelo retorno e falando ao Luiz Fernando e demais. Você tem razão, Luiz Fernando. Tem infrator que questiona o agente ainda, falando que a obrigação do agente é só orientar para só depois lavrar o auto. Isso é uma realidade no nosso Brasil, infelizmente. Isso é ligado ao desconhecimento. Eu acredito mais no desconhecimento do condutor infrator do que ele querer fazer uma sacanagem, do tipo, chegar e ir para cima do agente, questionando, tentar ganhar no grito alguma coisa. Por que eu digo desconhecimento? Porque é o seguinte, Luiz Fernando e demais amigos. Todo mundo que tirou a CNH até 1997 estudou com o código anterior. Quem tirou a sua CNH a partir de 98 para cá, já estudou com essas novas regras. E aí, muito se depara, virou cultural. Ah, você é agente de trânsito, você precisa orientar, você está aqui para orientar. Não, você está na via pública para fiscalizar. Fiscalizar, a orientação faz parte da fiscalização, mas a fiscalização não é só orientação. A fiscalização é orientação, é educação,
informação e é também punição. Ou seja, a fiscalização é um conjunto de ações. A fiscalização não é só punição, mas também não é só orientação. Mas, Luiz Fernando, quem te aborda falando isso é porque só sentou na cadeira para estudar trânsito lá atrás, quando tirou sua CNH, principalmente aqueles com mais idade que tiraram a CNH até 1997. Se esse camarada que tirou sua CNH no Código de 1966 e nunca mais sentou numa cadeira de escola para poder estudar o trânsito, ele firmou aquilo como algo cultural, ele enraizou aquilo do tipo, eu vou para a rua, eu já sei dirigir, e qualquer agente de trânsito, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, tem a obrigação de me dar uma orientação. Hoje, Luiz Fernando, a obrigação é uma obrigação moral, apenas isso. Tá? Nós temos aí um dos princípios da administração pública, o princípio da moralidade. Então, todos nós que somos servidores públicos, nós temos um princípio moral de dar uma informação. Mas você, Luiz Fernando, você tem uma obrigação legal de lavrar o auto, porque você é um agente devidamente competente dentro da lei para fazer isso. Tá? Então, por um lado, que nós temos a conotação moral de dar a informação, nós vamos dar a informação, não tem problema. Mas você tem a obrigação legal de lavrar o auto. E eu, em sala de aula, Luiz Fernando, existem algumas técnicas de abordagem que eu vou trabalhar com vocês em sala de aula. Bacana? Legal a sua participação e todos os outros, mas somente pegando aí o gancho na sua manifestação e esclarecendo para você e para os demais participantes. Bacana? Muito bem, então estávamos aí citando também sobre a parte da fiscalização de agentes oriundos de países signatários, né? Opa, bacana, Luiz. Legal. Vamos lá, eu vou voltar para a apresentação, então. Deixa eu ver como é que eu faço para voltar. Aqui. Aqui. Vamos lá. Pronto, deu certo aí, amigos? Bacana? Funcionou? Bom, vamos continuar. Acredito que deve ter funcionado aí. Então, estava explicando para vocês aí sobre o Brasil ser convencionado e o Brasil tem que colocar aqui no seu país de origem aquilo que ele assinou perante aos representantes dos demais países, né? Da mesma forma, amigos, eu falei para vocês sobre condutores oriundos de outros países signatários. Da mesma forma, o Brasil, validade para condutores brasileiros em trânsito em algum outro país também signatário. Alguém aqui, aí participando, já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil e dirigiu neste outro país? Alguém já fez isso? Só para a gente ilustrar o nosso exemplo? Não? Tá bom. Se ninguém se manifestou, eu vou imaginar que não. Mas imagina você tirou férias. E aí você viajou para qualquer país também signatário, qualquer país que assinou a Convenção Viária de Viena. Vamos trazer aqui pertinho mesmo, vai? Vamos fazer o mesmo exemplo aqui na Argentina, Chile, Miami, Estados Unidos. Todos esses países, muitos outros, também são países signatários. Se você, com a sua CNH do Brasil, pegou férias e passeou e quer ir para a Argentina, lá você quer alugar um veículo, a autoridade da Argentina não vai exigir você se matricular numa escola da Argentina, para tirar uma CNH da Argentina para dirigir no território argentino. Nem no Chile, nem nos Estados Unidos. No máximo que vai acontecer é o seguinte, nós raramente temos neve aqui no nosso Brasil. Então, um exemplo que eu sempre gosto de citar é o seguinte, imagina o seguinte, você pegou férias e vai lá para o Canadá, onde é 99% do tempo debaixo da neve.
Aí você vai visitar um parente no Canadá. Nós não estamos acostumados a dirigir na neve. Aí a autoridade do Canadá vai virar para você e falar assim, você é brasileiro? Legal. Você está alugando um carro? Estou alugando. Você pode alugar com a sua CNH do Brasil. Mas faz uma gentileza, vai até o departamento de trânsito aqui do Canadá, vai fazer um curso de 1 hora ou 2 horas de como colocar corrente no pneu do seu veículo, porque você vai andar na neve o tempo inteiro. Se você atolar o seu carro na neve e ficar atolado lá no alto inverno, a própria autoridade vai falar para você, amigão, leva água e comida, que você vai ficar isolado lá. Se você não conseguir tirar o seu veículo da neve, você vai ficar isolado até a equipe de busca de salvamento te encontrar, você ficou uma semana perdido na neve. Então, a autoridade de lá não vai te proibir em utilizar a CNH brasileira. Ela vai te recomendar a fazer um curso de como colocar corrente nos pneus, como desatolar o veículo da neve, esse tipo de coisa. Mas vai aceitar a nossa CNH, tá? Então, ou seja, esta Convenção Viária de Viena, para efeito de fiscalização, ela é de fundamental importância. A mesma coisa é o seguinte, maioria dos dispositivos recepcionados pelo Código de Trânsito. Em sala de aula, quando vocês estiverem com o código de vocês, nós vamos folhear o anexo 2 do CTB, onde nós temos toda a sinalização de trânsito lá, seja ela sinalização horizontal ou vertical. E nós temos todos os símbolos. Então, imagine uma placa na sua cidade, a R1, a R2, parada obrigatória, sentido obrigatório. Imagina qualquer placa de regulamentação, ela é circular, fundo branco, lístico em preto e em ordem vermelha. Por que no Brasil nós utilizamos as placas de regulamentação assim? Quem é que inventou? Quem é que criou isso? Quem que criou? Foi a Convenção Viária de Viena, estabelecida na Convenção Viária de Viena, o formato das placas, as cores, o que elas significam. Então, vamos fazer um exercício rapidão. Vamos supor que aqui ninguém sabe absolutamente nada em inglês. Aí você tirou férias, você vai viajar com a sua família para um país de língua inglesa. Vamos pegar aqui pertinho. Você vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também ele é convencionado. Mas você é uma pessoa que não sabe nenhuma palavra em inglês. Aqui a nossa placa R1, ela é octagonal, fundo em vermelho e no meio está escrito o quê? Pare, que significa parada obrigatória. Lá nos Estados Unidos, tem uma placa igualzinha a essa. No meio está escrito o quê? Stop. Mas mesmo se eu não souber o que significa a palavra stop, eu já sei visualmente, se eu estiver dirigindo nos Estados Unidos, qual é o significado dessa placa. Que significa o quê? Parada obrigatória. Eu tenho que imobilizar 100% meu veículo diante de uma sinalização dessa. Por que, então, que lá nos Estados Unidos está escrito stop e aqui no Brasil está escrito pare? Porque os dois países são signatários e levaram para os seus países de origem aquilo que foi estabelecido na Convenção Viária de Viena. Se aqui no Brasil as nossas autoridades tivessem colocado um outro padrão de sinalização, sem ser essa que eu citei como exemplo, para indicar aos usuários da via que deveria fazer a imobilização do veículo e parar o veículo, se o Brasil tivesse colocado uma outra, ele estaria descumprindo aquilo que ele assinou lá em Viena. E aquele país que descumpre uma convenção, ele começa a perder a sua soberania, que é o que eu falei a vocês. Tá? Então, olha como é importante a gente dotar desses conhecimentos. Mais um outro exemplo aqui, que eu vou tratar em sala de aula, não há conflitos significativos com o Código de Trânsito, justamente por isso, amigos, porque o Brasil ele é signatário, então ele tem uma obrigação moral de colocar na sua legislação de trânsito aquilo que ele assinou em 1968 em Viena, na Áustria. Tá bom? Amigos e amigas, olha aqui no rodapé, eu coloquei entre parênteses texto extraído de estudo realizado por Paulo Canaan. Não sei se eu falei para vocês na live anterior, mas eu vou deixar bem claro aqui nesta live o seguinte: tudo
na nossa vida, vamos fazer um aspas, tá? Vamos fazer um aspas agora para a gente poder... Eu vou voltar aqui, para poder falar com vocês diretamente. Olha só, de vez em quando eu faço alguns flashes, né, nas minhas apresentações, justamente para a gente trabalhar alguns conceitos, tá? Falar, a gente pode falar o que a gente quiser falar na vida, né? A nossa comunicação, nós somos aí contemplados com a boca, com a fala, né, para a gente poder se comunicar, a nossa estrutura, né, de indivíduo. Então, falar, a gente pode falar o que quiser na vida. O mais importante que falar é fundamentar as suas alegações. Ou seja, na nossa área, vocês estão... A gente vai... Se a gente ligar a televisão, ligar o rádio, a internet, nós somos bombardeados e inundados de informações, principalmente na nossa área. Então, tem muita gente que fala por aí. A mesma coisa que eu venho aqui na live de vocês e falo assim, oi, galera, tudo bem aí, moçada? Tudo bem, rapaziada? Olha, a partir de semana que vem, ninguém mais vai precisar usar cinto de segurança em veículo automotor em todas as vias do território nacional. Eu posso falar, nada me impede de falar. Mas alguns podem acreditar em mim, outros não. O que é mais importante do que falar? É você fundamentar, é mostrar de onde você está extraindo esta informação. Na mídia, na nossa mídia, eles têm um viés de falar de trânsito, aquilo que eles entenderam, e eles vão divulgar da forma que eles acham que o telespectador, que o ouvinte, que o leitor vai entender. Então, muitas vezes, infelizmente, a nossa mídia, ela distorce a nossa legislação de trânsito. Ela fala coisa que não deve, que não é aquilo que a lei está prevendo, mas ela fala que ela acha mais fácil falar para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor. Então, isso infelizmente, é um viés. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque tudo que eu estou falando para vocês, tanto na live quanto em sala de aula, eu vou mostrar para vocês onde está escrito, justamente para fundamentar as minhas alegações. Isso dá uma credibilidade em que nós temos que fazer alguns filtros, né? Quando a gente assiste televisão, rádio, leituras, internet, jornal e tudo mais, você absorve aquela informação, mas você só vai reter aquilo que é uma informação útil. E quando que a informação ela é útil? Quando você se certifica que ela é fidedigna, que ela tem uma razão. Então, na nossa área, amigos, todo dia, se a gente ligar a internet agora, quem nunca recebeu no Zap aquela mensagem, 5 coisas que você deveria saber e nunca ninguém te falou. Aí tem 5 informações lá de trânsito, tudo errado, tudo distorcido. Agora não é mais multa isso e aquilo. Entrou em vigor ontem uma multa de R$10 mil. É tudo balela. O que você tem que fazer, principalmente vocês que são profissionais do trânsito? Devem se certificar daquilo que você está falando, porque na via pública, no exercício da fiscalização de trânsito, você pode se deparar com um cidadão que tem menos conhecimento que você, quanto um cidadão que tem mais conhecimento que você. E é muito complicado você abordar um cidadão que conhece mais do que você a sua profissão. Tá? Fiz esse aspas, agora eu vou voltar para a apresentação e vou explicar o porquê que eu fiz esse aspas com vocês. Vamos lá. Aqui. Muito bem, então eu fiz esse aspas com vocês, amigos, esse flash, porque, olha só, tudo que eu estou apresentando para vocês, eu sempre vou colocar no rodapé de onde eu estou extraindo a informação. As minhas definições, eu tenho, quando eu me apresentei a vocês, eu fiz 3 pós-graduações e cada pós-graduação eu fui obrigado a fazer um trabalho de conclusão de curso, que é o famoso TCC, para defender a minha tese. Ao final, eu publiquei uma obra e essas obras estão arquivadas na biblioteca das faculdades pelas quais eu me formei, tá bom?
e elas estão devidamente também registradas nos órgãos competentes, no MEC e no antigo Denatran, na biblioteca do Denatran, que é para eu obter o certificado de especialista nessa área do conhecimento. Então, muito do que eu estou trazendo para vocês, a base, o onde está escrito, que é a fundamentação, parte é dos meus próprios trabalhos acadêmicos e parte vocês sempre verão aí no rodapé de cada apresentação de onde eu tirei a informação, tá bom? Vamos lá, ainda tratando de legislação de trânsito que a gente tem que trazer para o nosso Brasil, aquilo que o Brasil pactuou com outros países, e onde cabe isso no trânsito, olha só, nós vamos ver com mais propriedade em sala de aula, aqui, novamente, apenas uma pincelada, é o Pacto de San José da Costa Rica. Este Pacto de San José da Costa Rica, ele é conhecido como os direitos humanos aqui no Brasil. Então, os direitos humanos aqui no Brasil foram inseridos a partir de 1992, olha só, foi assinado em novembro de 69 na cidade de São José, na Costa Rica. O Brasil também assinou isso em 69, só que ele somente ratificou, ele colocou isto em prática através de documentos oficiais aqui no Brasil, em 1992. A Convenção Internacional procura consolidar entre os países americanos um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito aos direitos humanos essenciais, independentemente do país onde a pessoa resida ou tenha nascido. Então, como o Brasil assinou esse Pacto de San José na Costa Rica, ele tem que trazer para os seus dispositivos legais, no que couber, exatamente o que foi tratado em São José. E aí, trazendo agora para a nossa área, trânsito, nós temos o CTB. E quando o legislador publicou o CTB, ele tinha que colocar dispositivos que relacionassem aos direitos do cidadão, relacionassem aos direitos humanos. Desta forma, o legislador foi obrigado a inserir no Código de Trânsito Brasileiro o capítulo 5º, que trata justamente isso, sobre os direitos do cidadão. Nós vamos estudar em sala de aula o capítulo 5º, onde eu vou passar para vocês quais são os direitos do cidadão usuário da via e qual é a obrigação do órgão para atender o Pacto de São José da Costa Rica. Então, o Brasil, ele colocou o Pacto de São José da Costa Rica na nossa legislação de trânsito, porque ele é um país que ele assinou esse Pacto de São José. Se ele não faz isso, é aquilo que acontece, que eu falei para vocês. Ele torna-se um país, ele começa a perder a sua soberania. Então, os outros países que também assinaram vão começar a olhar torto para o Brasil. Falar, pô, Brasil, você vem até aqui na Costa Rica, assina que vai tratar dos direitos humanos do seu país e você faz uma legislação de trânsito que você não dá direito nenhum para o usuário da via? Está errado isso. Então, o Brasil, o legislador à época, o CTB foi assinado na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, então foi passado por todas as comissões, por todas as assessorias e foi obrigado a colocar um capítulo que tinha que ser disponibilizado direitos do usuário da via, para atender os direitos do cidadão. É o capítulo 5º, que nós vamos tratar com muito mais propriedade em sala de aula, quando vocês também estiverem de posse do material em mãos. Bacana, amigos? Tá tudo bem até aí? Por favor, me deem um retorno só para eu poder continuar, só para eu poder ter esse contato com vocês. Tá tudo legal? O chat eu não consigo visualizar na tela que eu estou. Tudo bem no chat, Adriano? Comentários? Tudo bem, tranquilo. Muito bem, então vamos lá, continuar. Então, olha só que interessante, para você ser um bom agente de trânsito de Ponte Nova, né? E ser um exemplar profissional da área, além de você saber, olha que delícia, tudo do CTB, você também tem que saber sobre a Convenção Viária de Viena, olha que legal. Pacto de São José da Costa Rica. Aí imagina você, se você souber tudo sobre isso, você acha que você já se tornou um excelente agente de trânsito? Ainda não.
nós estamos apenas no início, temos muito material para tratar. Eu faço muitas brincadeiras sobre isso em sala de aula. Então, além do Convenção Viária de Viena, Impacto de São José da Costa Rica, o que mais que um bom profissional deve obter de conhecimento para exercer sua atividade profissional? Regulamentação Básica Unificada de Transporte, que é o chamado Acordo RBUT. Também este, nesse caso, é um acordo. Para a gente fazer uma analogia. A Convenção Viária de Viena, no leste europeu, ela convidou todos os países do mundo. E aqueles países que assinaram, mais de 100, centenas de países, levaram para o seu país de origem aquilo que foi convencionado. Aí, vamos trazer só para a América do Sul. Vamos sair do restante do mundo. O Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, as nossas fronteiras são muito próximas. Nós temos tríplices fronteiras, por exemplo, vários países aqui na América do Sul, nós fazemos fronteiras com mais de um país, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E aí existia o seguinte, o trânsito de mercadorias. Então, imagina aquele país que, vai lá, o Brasil está mandando café para o Uruguai, a Argentina está mandando carne para a Bolívia. E aí, esses produtos perecíveis, os caminhões ficavam muito tempo parados nas fronteiras, nas divisas. E demorava-se muito para analisar documentos, porque era um transporte, mas aí é documento do caminhão, documento do condutor, documento da carga, abre a carga, chama o profissional da carga para ver se a carga é boa, chama a Polícia Federal de cada país, chama a Polícia Rodoviária Federal, vamos ver aquele veículo, se é propício para transportar carga ou não, vamos ver a CNH do condutor, se é um país que está convencionado na Convenção Viária de Viena, ou seja, isso tudo levava muito tempo. E aí a carga ficava parada 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana até liberar o caminhão. Quando liberava o caminhão, o que acontecia com a carga? Se era uma carga perecível, ela estragava, a carne estragava, o grão estragava. Então, os países da América do Sul, com a mesma ideia da Convenção Viária de Viena, se juntaram e fizeram o seguinte, vamos fazer um acordo entre a gente para facilitar a análise de documentos e liberar esses documentos, essas cargas perecíveis. Foi chamado, então, o Acordo RBUT, foi criado uma regulamentação básica unificada de transporte na América do Sul em 1992. Assinados pelo Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, que, no resumo, são procedimentos para o trânsito internacional, reciprocidade de reconhecimento de documentos originais de habilitação dos condutores oriundos de países contratantes. Olha, uma outra coisa interessante, amigos, 1992. Por que ele foi assinado em 92? Olha uma outra, o anterior também, o Pacto de São José da Costa Rica, foi ratificado aqui no Brasil em 92. Por que foi em 92? Porque é o seguinte, amigos, aqui no nosso país, no Brasil, quem é mais novo talvez não se lembre, mas em 1992 nós tivemos uma convenção universal aqui que tratava do meio ambiente, chamado ECO 92. Então, aqui no Brasil, em 1992, os dirigentes de centenas de países vieram para cá para tratar sobre meio ambiente. E tudo aquilo que foi tratado aqui, os representantes dos países levaram para ser aplicados nos seus países de origem sobre meio ambiente. E o que o Brasil fez? Aproveitou aquele monte de dirigente do mundo que estava aqui e começou a fazer reunião de outros assuntos para ver se regulamentava outros assuntos. Assim, foi feito em 1992, foi ratificado pelo Brasil o Pacto de São José da Costa Rica, e aí, a partir de então, nasceu aqui no Brasil os direitos humanos, que é o que eu expliquei para vocês, em 92. Da mesma forma, o Acordo RBUT, ele é de 1992,
o pessoal do trânsito e transporte aproveitou aqueles montes de líderes que estavam aqui, chamou os líderes aí da América do Sul, falou, escuta, vem cá, vamos para a churrascaria aí, vamos tomar um café todo mundo. O que vocês acham da gente fazer um acordo nosso da América do Sul? Todo mundo gostou da ideia, colocaram isso no papel e nasceu o RBUT, que é a Regulamentação Básica Unificada de Transporte. Bacana, amigos? Então, mais aí algumas curiosidades, tudo dentro do tema que vamos tratar em sala de aula e nas lives aqui com vocês, atendendo aí o conteúdo programático do antigo Denatran, atual Senatran, atendendo aí o proposto pelo De Paula, tanto na atualização quanto na formação aí dos amigos de Ponte Nova, Minas Gerais, tá bom? Nós vamos trabalhar tudo isso que eu estou falando com vocês com muito mais propriedade, com material em sala de aula, tá? Precisamos saber mais para ser um bom agente de trânsito? Lógico que sim. O que mais falta a gente saber? As normas da Constituição Federal do nosso Brasil, apenas aquelas que, de certa forma, regem o trânsito no nosso país. Tá, amigos? Então, tanto aqui na live, apenas pinceladas, como em sala de aula, toda vez que a gente estiver tratando de um assunto e for necessário invocar a Constituição Federal, nós o faremos. No entanto, eu vou deixar bem claro, nós não vamos estudar a Constituição Federal em sala de aula. Nós apenas vamos trabalhar aquelas normas da Constituição que, de certa forma, se relacionam com o trânsito, para facilitar a vida de vocês na atividade profissional. Logo de cara, eu trago uma, para que seja aí de fundamental, a pedra basilar da constituição da atividade profissional de vocês. E nossa, porque eu sou um profissional do trânsito. Primeiro de tudo, olha que interessante, amigos. Aliás, eu já vou fazer um outro aspas, tá? Aqui. Galera, é importante vocês anotarem do jeito que vocês se sentirem mais confortável, tá? Então, se alguém quiser aí anotar num papel, num rascunho, em sala de aula, quando a gente distribui para vocês os códigos de trânsito, é para vocês usarem. Tem gente que anota riscando, escrevendo, tem gente que usa aquele marcador de texto, aquele coloridinho, tem gente que dobra o cantinho da folha. É para fazer tudo isso. Cada um de nós temos uma captação de conhecimento. Alguns são mais auditivos, outros são mais visuais e outros são mais sinestésicos, precisam pegar no material, na caneta para escrever. Então, tem gente que só de me ouvir já afirmou a informação, já captou a informação. Tem gente que, além de me ouvir, tem que ver. E tem gente que só vê. E tem gente que, além de ouvir, ver, também tem que anotar, tem que escrever. Então, o que eu estou falando para vocês é para que vocês, seja qual é a forma que você tem da captação de conhecimento mais fácil para você, é de fundamental importância você lembrar disso que nós vamos falar agora. Artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, que significa competência privativa, significa não, que está escrito assim, tá? A redação é esta. Competência privativa da União para legislar sobre o trânsito e transporte. Amigos e amigas, o que significa isso? Agora sim, o que é que significa? Competência da União para legislar. Em outras palavras, União é o governo federal. Legislar é lei. Então, competência privativa da União para legislar sobre o trânsito e transporte. Ou seja, é competência, lei federal manda em tudo. Lei é lei federal. Se a lei, então, nós estamos falando do Código de Trânsito Brasileiro. É uma lei federal. Tudo que tiver no Código de Trânsito Brasileiro é válido no Brasil, em todos os estados, em todo o seu território nacional. Quem que manda no trânsito? A lei federal, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que vai de encontro com o que a Constituição está prevendo. Está aí, ó.
Artigo 22, inciso 11. Competência da União para legislar. Aí vem o governo federal e lança uma lei federal que disciplina o trânsito, que legisla o trânsito. Que bom, atendeu essa premissa. Por que eu estou falando isso? Que nesse momento, amigos, existe no nosso Brasil muita gente com boas intenções. Mas no trânsito, amigos, não, a boa intenção só não vale. Ela tem que estar prevista na lei. Imagina uma situação que ia mudar o trânsito radicalmente em Ponte Nova para melhor. Se ela não tiver na previsão legal, ela não pode ser aplicada. Ah, professor, mas isso ia melhorar demais a nossa vida aqui. Muito bem. Desde que ela esteja na lei, você pode aplicar. Se não tiver na lei, Ponte Nova não pode aplicar e nenhum outro município no nosso Brasil. Exemplo disto. Está na lei, no CTB, no trânsito, estamos falando de trânsito, tá? Está no CTB, que é artigo 244, inciso 1º, inciso 2º. É obrigatório o uso de capacete para condutor e motoristas em todas as vias do território nacional. Isso está no CTB. O CTB é uma lei federal. Está sendo atendido pela Constituição. Então, está tudo certo até aí. Só que temos histórias, e eu vou mostrar para vocês em sala de aula, que alguns municípios do nosso Brasil resolveram proibir o uso de capacete. Por quê? Porque estava tendo muito assalto naquele município, com o motoca e o garupa de capacete, e aí as autoridades não conseguiam pegar o camarada, não conseguiam identificar. Aí tiveram a brilhante ideia de fazer uma lei municipal, assim, no município aqui desse estado, é proibido usar capacete. Quem usar capacete vai sofrer a consequência tal. Não sei se existe isso em Ponte Nova. Espero que não. Mas se existir, eu já aproveito para fazer um outro gancho. Galera, Ô, Paulo, amigos, pois não. quando você fala aí lei municipal, é lei mesmo municipal ou eles falam decreto municipal? Lei municipal. Eu estou apenas tratando do primeiro artigo da Constituição, que, de certa forma, se relaciona com o trânsito. Existe e é possível lei municipal. No entanto, eu vou chegar... Quem que me fez a pergunta? Que eu não Samuel. Oi, Samuel. Agradeço a participação, irmão. Olha só, Samuel. Lei municipal é possível, mas ela não pode infringir o que já está no CTB. Por exemplo, teve uma cidade, abrindo agora, já para complementar então, né? Teve uma cidade no estado da Bahia chamada Gavião, que lá estava tendo muito assalto, uma época que estava tendo muito assalto com os caras na garupa, com o capacete e o condutor. E as autoridades, a parte de segurança não conseguia identificar, e eles tiveram a brilhante ideia de fazer uma lei municipal só para o município de Gavião, na Bahia, dizendo que lá era proibido o garupa usar capacete. Ou seja, ela está indo de encontro com uma lei federal. Se no CTB, que é uma lei federal, está dizendo que é obrigatório o uso de capacete para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, isso é uma lei federal. Não pode vir uma prefeitura e falar, mas aqui na minha cidade não pode usar capacete. Isso acaba ser o quê? Uma lei com este conteúdo, ela torna-se uma lei inconstitucional. Ela não tem validade jurídica. Desta forma, o Ministério Público entra em ação e obriga o poder público a revogar essa lei. Essa lei é uma lei que já nasce morta. Então, Samuel, o que eu quero dizer para você e para os demais amigos é o seguinte: as prefeituras, como até mesmo Ponte Nova, devem ter uma lei municipal. Só que essa lei municipal, ela pode gerir apenas o uso e ocupação do solo.
Então, acredito que vocês aí devem ter... Aliás, responda para mim, Samuel. Me desculpa. Vocês têm estacionamento rotativo em Ponte Nova? Ele já teve em vigor, mas no momento não dá, não. Tem um processo de reformulação, tem uma nova empresa aí que venceu a licitação, né? Vai terceirizar a cobrança do... Olha que legal. Vai ficar na parte só de preencher os autos de infração, no caso, né? Tá. Estacionamento rotativo é uso e ocupação do solo. Isso a prefeitura pode reger de forma particular, porque somente a prefeitura de Ponte Nova, que tem aí o mapa da cidade, que tem aí como é que chama aquele documento com todas as vias? Plano diretor. Nos arquivos da prefeitura, tem lá o plano diretor e o mapeamento de toda a cidade de Ponte Nova. Então, ali com as autoridades, o diretor de trânsito, o engenheiro de trânsito, os secretários, enfim, eles se reúnem e vão estabelecer quais as vias vão ter estacionamentos demarcados para o estacionamento rotativo ou não. Ou seja, tudo aquilo que é uso e ocupação do solo, a prefeitura pode, no trânsito, ela tem competência para fazer uma lei municipal. Agora, não pode qualquer prefeitura do Brasil fazer uma lei que vai confrontar aquilo que já está no CTB. Entendeu, Samuel? Ô, Paulo, aproveitando o gancho do Samuel, aí é o Faustino. Deixa eu te falar, aqui na nossa cidade de Ponte Nova tem uma lei municipal, esse decreto, sei lá, que fala que concessionárias de veículos, no caso, podem estacionar o veículo no passeio, desde que se mantenha 1,20 m para passar pedestre lá. Só que eles nunca respeitam 1,20 m. E no Código de Trânsito fala que é bem explícito, é proibido estacionar no passeio. Lá não fala que é passeio de 3 metros, 5 metros, 4 metros, 1 metro, que seja. Então, nesse caso, no caso de uso de ocupação de solo, poderia ou não? Eu sempre achei errado, mas tem essa lei municipal que permite essas concessionárias de veículos estacionando esses veículos no passeio. Isso é correto? Então, ô Paulo, então, só complementando o que o Faustino falou, é que aqui em Ponte Nova tem uma lei que permite que calçadas com mais de 3 metros, salve 1,5 m livre de qualquer obstáculo, e o restante possa ser utilizado para fins do comércio. Mas o que acaba acontecendo é isso. Se a pessoa vende carro, ele pode expor nesse espaço restante o veículo que está à venda. Então ele acaba transitando sobre a calçada, ficando estacionado sobre a calçada, desde que ele pague uma taxa da prefeitura para a utilização daquele espaço. Vamos lá. Que nunca é de 1,5 m. Na verdade é 1,20 m e eles nunca deixam 1,20 m. Fica 1 metro, 80 centímetros. Tá. Que legal, bacana a participação de vocês, Faustino e Felipe. Olha só. Primeira coisa que eu vou pedir é que vocês separem todos esses questionamentos que causam dúvidas, inclusive a impressão, e me encaminhem quando eu estiver presencialmente. A gente vai fazer uma análise e o meu propósito, eu vou deixar claro novamente a todos os participantes, de forma alguma eu ou De Paula temos o propósito de chegar e prejudicar a fiscalização e o órgão de trânsito da cidade de vocês. Nos vejam como amigos para ajudá-los, tá bom? Eu não vou julgar, eu não estou indo... o De Paula não está trabalhando com os órgãos de Ponte Nova com o propósito de prejudicá-los, de julgá-los, tá? Eu não vou julgar o que está acontecendo. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a lei para que vocês fiquem dotados de ferramentas e vocês vão perceber, a hora que eu apresentar o que está na lei, se aquilo está correspondente na lei, legal. Se não está correspondente na lei, são ferramentas que nós estamos trabalhando para que vocês, ou o jurídico, ou as autoridades, fiquem dotadas do conhecimento para poder gerir da melhor forma possível. Respondendo diretamente ao Felipe Faustino, que me questionou, me desculpa,
sobre calçadas. É necessário a gente fazer uma análise na redação desse dispositivo legal, seja ele uma lei municipal ou decreto, amigos, para saber se está escrito calçada ou recuo. Calçada está dizendo no CTB que estacionou na calçada, lavra o alto. Agora, se a lei municipal de vocês, através do plano diretor, foi estabelecido que tem um espaço onde vai começar a área particular e onde é a via. Já me adiantando, imagine o seguinte, a via, deixa eu ficar aqui assim, ó, pronto. A via, no plano diretor, ela vai desde da parede do imóvel de um lado da via, tem calçada, passeio, pavimento, do outro lado, pavimento, meio-fio, que é a sarjeta, passeio, calçada e a parede do outro imóvel. Tudo isso é via. A via, então, compreende calçada, passeio e via e faixa de rolamento. Isso é considerado via pública. Aí a gente vai analisar em sala de aula, quando vocês me trouxerem o material, onde começa o imóvel particular, daquele ponto para trás é particular, daquele ponto para frente é via pública. E aí a gente analisa juntos, eu me comprometo a analisar com vocês o dispositivo legal, seja ele decreto ou lei municipal, e a gente vai ver se está dizendo que esta lei permite estacionar na calçada ou esta lei permite estacionar no recuo, desde que este recuo ou esse espaço considerado calçada está na área particular ou não está na área particular. Então, eu preciso analisar esse documento e me proponho, me vejam como um amigo, querendo ajudá-los aí a esclarecer esse fato e tanto para vocês quanto para a administração aí, me coloco aí à disposição para auxiliá-los enquanto eu estiver aí com vocês. Até mesmo depois a gente troca telefones e eu sempre dou continuidade aí num atendimento aos nossos amigos aí ao longo dos órgãos que passamos aí pelo De Paula nos treinamentos. Então, eu peço a vocês aí, se tiver alguém aí diretamente com a secretaria, enfim, para que possa providenciar esse material, esta lei, a gente faz uma análise em sala de aula e eu esclareço a vocês exatamente se ele está entrando em conflito com a legislação de trânsito ou não. Aí eu aponto o conflito, tá bom? Podemos deixar desse jeito, Felipe e Faustino? Sim, perfeito. Bacana? Aí a gente esclarece. Eu tenho alguns exemplos de outros locais onde eu passei, que eles tiveram dúvidas semelhantes a essa de vocês, e quando a gente analisou a documentação, era uma outra, o jurídico queria colocar algo para melhorar a vida do munícipe, mas dependendo de como ele coloca a redação, as palavras que ele utiliza, pode ser que cause algum desconforto ou não. Mas eu me coloco à disposição para analisar em sala de aula com vocês sobre aí a redação, para deixá-los também confortável em exercer a fiscalização de trânsito. Bacaninha? Ok. Podemos retornar, então? Vou retornar na apresentação. Show, Luiz. Legal. Então, como é que é aqui? Deixa eu pegar aqui de novo a apresentação. Muito bem. Competência privativa da União para legislar sobre o trânsito. Esse é o principal dispositivo constitucional que disciplina a nossa atividade, tá? A área de trânsito. Olha um outro, o 2312, que diz: é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, olha só, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito ao município para promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo. Olha aí o que eu falei para vocês. Então, quando vocês implantarem aí o sistema rotativo, que o Felipe, o Samuel falou, que está em licitação, uma nova empresa,
É possível fazer isso? Lógico que é. Onde que está a previsão legal? A previsão legal está na norma constitucional que dá esta competência ao município para promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle do uso, parcelamento e ocupação do solo. Então, imagine o seguinte, as autoridades competentes aí em Ponte Nova fizeram um documento, um planejamento, um documento, registraram no Diário Oficial, aprovaram o processo licitatório para contratar uma empresa para fazer o estacionamento rotativo em Ponte Nova. Que legal, bacana. Essa aí, neste planejamento, já vai estar dizendo, na Avenida 1 terão 10 vagas, na Avenida 2, 5 vagas, e essas vagas já estarão pré-estabelecidas no projeto. Então, quem é que vai fazer isso? Não é o CTB, não é a União que tem que definir qual é o espaço da via da Avenida A, B ou C em Ponte Nova que vocês vão destinar para fazer a demarcação no solo, que será estacionamento rotativo. Quem vai fazer isso é o setor de engenharia de vocês, é o órgão de trânsito de vocês, junto com as autoridades competentes, coloca isso num projeto, registra o projeto, depois contrata uma empresa para fazer o rotativo, faz o processo licitatório e a empresa vem e implanta o rotativo num local que foi planejado e controlado, que é o uso e ocupação do solo pelo próprio município. Então, a previsão legal é o artigo 23, inciso 12 da Constituição Federal, que dá esta premissa ao ente federativo que quer fazer o planejamento, uso e ocupação do solo. Tá bom? Então tá devido à previsão legal aí. O que mais nós temos aí? Aqui, muito bem. Então, amigos, olha só, eu dei apenas pinceladas em 2 dispositivos da Constituição Federal, que, de certa forma, se relacionam com o trânsito, e aí a nossa estrutura do CTB, ela se dá basicamente com isto. Ou seja, não basta para que você seja um bom profissional da área do trânsito, principalmente agente de trânsito, que vai exercer uma fundamental atividade de fiscalizar as vias e preservar as vidas dos munícipes aí de Ponte Nova, não basta você ser detentor do conhecimento apenas do Código de Trânsito Brasileiro. É necessário você também abrir os seus horizontes do conhecimento e é necessário conhecer também a Convenção Viária de Viena, o Pacto de São José da Costa Rica e os dispositivos, as normas constitucionais que, de certa forma, regem o trânsito no nosso país. Então, se a gente pegar um balaio, um baldão e colocar isso tudo dentro, é o que a gente tem que ter de conhecimento mínimo para exercer a atividade de fiscalização de trânsito. Então, está aí a estrutura do nosso CTB. Ele fica muito mais rico quando nós temos aí os agregados da legislação internacional que eu falei para vocês e da Constituição. A partir de agora, com base nisso, eu posso entrar na integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito. Mas aí, eu preparei a apresentação para que a gente faça a ordem dos fatos e que a gente capte o melhor conhecimento justamente através desta forma, e eu voltei para a tela para que eu possa visualizar vocês. Como estamos aí 18 horas e 20 minutos, a nossa live vai até 18 horas e 30 minutos, eu vou deixar esse espaço agora para a gente finalizar, para as considerações de vocês, para as dúvidas, porque aí, na próxima live, eu entro na integração do município e dali em diante, eu já toco dali em diante, entrando em outros assuntos com vocês. O que vocês acharam? Foi bacana hoje? Eu agradeço novamente a participação de todos e para nós, para mim e para o De Paula, é muito importante esse feedback de vocês fazendo as considerações, uma sugestão, uma crítica. Sintam-se à vontade aí, estou aqui para sanar as dúvidas de vocês. Não, Paulo, foi bem esclarecedor, né? No caso, aquela dúvida que
muitos de nós aqui temos, né, que é a respeito dessa lei municipal sobre a ocupação de solo, no caso aquele veículo, mas a gente futuramente vamos falar disso, mas foi muito bom a palestra. Que bom, bacana. Me diz uma coisa, Faustino, vocês são apenas agentes de trânsito ou vocês também são concursados para exercer agente de trânsito e transporte? Vocês fiscalizam também o transporte público em Ponte Nova? Os ônibus, os táxis? Vocês também fazem o outro tipo de fiscalização além do CTB de transporte? Então, Paulo, de acordo com a formação lá do Departamento de Trânsito, está a cargo dele, sim, também o transporte, táxi, motofrete, mototáxi, no caso, ônibus, né, ônibus circulares também, mas a gente, na parte de ônibus mesmo, a gente nunca mexeu, a gente sempre mexeu mais com táxi, com motofrete, mas é competência, sim, do departamento também. Tá. E vocês fazem fiscalização de trânsito também com mototáxi, motofrete, que aí é a parte de transporte, entendeu? Trânsito, vamos separar assim para ficar claro para todos. Fiscalização de trânsito, amigos e amigas, ele rege pelo CTB. Nós vamos entrar no capítulo 15, que é de infrações em sala de aula, e eu vou passar para vocês todas as infrações de trânsito, tá? Aquilo que está regido no CTB. Então, infração de trânsito é uma coisa, infração de transporte é outra coisa. Por exemplo, se vocês têm motofrete aí na cidade de vocês, mototáxi, vocês devem ter uma lei municipal que tem essa previsão legal. Foi implantada aqui em Ponte Nova, tal data, a motofrete e mototáxi. Se você quiser ser mototáxi aqui em Ponte Nova, você deve seguir os seguintes critérios. Então, deve ter uma lei desta aí, né? Nesta mesma lei, ela deve ter previsões de condutas, que seriam as infrações de transporte, que não tem nada a ver com trânsito. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, é necessário a gente separar infração de trânsito é uma coisa, infração de transporte é outra coisa, tá? Me esclarece, levantou a mão, o Felipe levantou a mão, o que seria a dúvida do Felipe? Vamos lá, antes do Felipe, só um minutinho, Felipe. Faustino, vocês também têm talão de infrações de transporte, se vocês presenciam uma infração do mototáxi ou motofrete, sem ser de trânsito, ele também recebe algum tipo de punição de transporte? Não, a gente não tem esse tipo de fiscalização, não. Nesse caso, não. Só trânsito mesmo. Entendi. Tem essas leis que você falou aí mesmo, de, por exemplo, aqui no Ponte Nova não tem mototáxi legalizado. Tem mototáxi, a gente sabe que tem, mas é clandestino. Mas aqui só é legalizado o motofrete, lá. A lei municipal, no caso. Então, o mototáxi é clandestino, o motofrete é legalizado. Sim. Legal. Na verdade, é o que eu ia pegar um gancho no que Faustino falou sobre isso, que aqui ainda não há legislação que regulamente o mototáxi, e além disso que o Faustino falou sobre táxi, motoboy, a gente também olha escolares, né, só municipais, e ônibus municipal, que a gente deveria, né, tá fiscalizando mesmo. A gente é muito, mas muito falho mesmo a respeito disso. Entendeu. Ô, Felipe, olha só. Eu vou trabalhar um exemplo aqui. Vamos supor que... Eu vou trabalhar um exemplo para ficar mais clara a informação. Imagina a situação que existe a infração de trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que é o que nós vamos trabalhar, legislação de trânsito. E existem infrações de transporte previstas num regulamento e num regimento interno de cada município. Então, quando eu perguntei para o Faustino, tem uma lei de motofrete e mototáxi? Ele falou, tem a lei de motofrete.
Então, vamos pegar o exemplo do motofrete. Tá? O exemplo do ônibus urbano. Imagina o seguinte, o ônibus é mais fácil a gente visualizar o que eu vou falar agora. O ônibus urbano, tem um ônibus aí, tem uma empresa de ônibus em Ponte Nova, que faz o transporte dos munícipes para lá e para cá. Se esse ônibus avançar o semáforo vermelho, cometeu ou não cometeu uma infração de trânsito? Cometeu. Vocês vão lavrar o auto de infração do artigo 208 do CTB, avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. Para o veículo, vocês estão lavrando o auto de infração para o veículo que cometeu a infração de trânsito. Agora, imagina esse mesmo ônibus, ele está vazio, ele tem bancos disponíveis. E aí alguma senhora, algum cidadão dá o sinal para o ônibus parar. E o motorista pega e vai embora. Não imobiliza o veículo para o cidadão entrar. Eu já fui em alguns municípios que eles colocaram multas de transporte. Se o ônibus tiver condições e o motorista não parar no ponto, ele vai receber uma multa de transporte de R$1.000. Exemplo. Então, que não tem nada a ver com multa de trânsito, porque o CTB não tem essa previsão, não parar no ponto para pegar passageiro. O CTB ele tem infração de trânsito. Agora, tudo que sair do CTB e for uma aplicação de pena punitiva, isso pode entrar no regimento interno de vocês, aprovado por uma lei municipal, para o funcionamento do transporte público, do motofrete e do mototáxi. Então, ou seja, o mesmo condutor, e essa separação, o mesmo condutor ele pode cometer várias infrações, sejam elas algumas de trânsito. Se cometeu infração de trânsito e vocês são agentes de trânsito legais, legal da legalidade do fato, vocês são concursados e foram nomeados e tomaram posse, então vocês são legais para exercer a fiscalização de trânsito. Se qualquer veículo na cidade de Ponte Nova cometer uma infração de trânsito, vocês são devidamente competentes para lavar um auto de infração de trânsito. Agora, se vocês também são agentes de transporte que têm competência para fiscalizar o transporte público da sua cidade, você vai lavrar auto de infração do regimento interno de transporte de vocês, que não tem nada a ver com o trânsito. Só finalizando aí, neste tema e abrindo para mais algum questionamento, se vocês sabem que em Ponte Nova existe um mototáxi clandestino, a competência de vocês é fiscalizar o trânsito. No trânsito tem lá, se esse mototáxi, se esse condutor deste veículo fizer qualquer infração regida pelo CTB e você sendo agente de trânsito, você tem competência para lavrar o auto. E o CTB, uma das infrações é conduzir veículo efetuando transporte remunerado sem a devida autorização. Só que esta é uma infração de competência estadual, necessita abordagem, e a abordagem, eu vou falar para vocês em sala de aula, que existem dois tipos de situação. Existe o agente de trânsito com poder de polícia, DE, e existe o agente de trânsito com poder da polícia, DA. É apenas uma letrinha que separa, mas é de uma importância fundamental para você saber se você é um agente competente para fazer certo tipo de abordagem. Então, existe o poder de polícia e existe o poder da polícia. São poderes diferentes que, de repente, se você não tiver um deles e exercer uma abordagem, você tem que estar dentro da lei para exercer a sua atividade profissional. Do contrário, você está fazendo o quê? Abuso de autoridade. E eu vou trabalhar isso com vocês em sala de aula. Fica um pouco complexo de eu explicar aqui, eu só estou fazendo uma pincelada porque entramos no assunto. Então, se vocês se depararem com um cidadão utilizando um veículo
no território de Ponte Nova esteja fazendo um transporte remunerado sem a devida autorização, existem duas formas de você abordá-lo. Se você tiver poder de polícia, é uma forma, e o poder da polícia é outra. Aí eu vou tratar com muito mais profundidade, é um assunto extremamente delicado, mas de fundamental importância para o exercício da atividade de fiscalização para vocês. Tratarei quando vocês estiverem com o material em sala de aula para sanar todas essas dúvidas. Mas o que eu quero deixar claro aqui neste assunto eu preciso, então, mais uma lição de casa, um material para vocês prepararem para mim, esse decreto quando instituiu a atividade de vocês em Ponte Nova, se você, decreto ou lei municipal, esse dispositivo legal, seja ele qual for a sua denominação, qual é a competência que esse dispositivo legal está atribuindo a vocês? Se vocês são agentes de trânsito, se vocês são agentes de transporte, só um ou os dois. Eu preciso também desse documento para poder direcionar aí o meu trabalho, ser mais direcionado para vocês. Tá bom? Então, eu peço a gentileza aí, Faustino, mais uma liçãozinha de casa, você providenciar para mim esse documento, tá bom, amigo? Tudo bem. Na verdade, a nossa denominação aqui é fiscal de trânsito, né? Aí tem os critérios, lá no caso, que a gente deve desenvolver durante o trabalho. Mas eu pego sim, eu peço para a gente arrumar para lá. Entendi. Mas deve ter algum documento que instituiu o transporte público aí, uma outra lei, talvez, que instituiu o transporte público em Ponte Nova, que estabeleceu as regras do transporte público e possivelmente estabeleceu algumas aplicações de penas punitivas para quem descumprir essas regras. E aí, toda aplicação de pena punitiva, necessário ter um agente legal. E aí é onde eu entro com o meu questionamento. Se vocês são agentes também de trânsito, além de agente de trânsito, vocês são agente de transporte, vocês exercem a fiscalização de transporte, não tem problema nenhum, a lei permite. Eu só estou pedindo para você, Faustino, que você separe os documentos, que daí em sala de aula eu faço uma leitura rapidona para analisar com vocês, e aí eu direciono o melhor possível para atendimento das necessidades de vocês. Tá bom, amigo? Não, tudo bem. Mas já pelo esclarecimento, a gente já sei que a gente não faz essa parte de transporte. Nossa parte mesmo é só o trânsito mesmo. Mas eu arrumo assim a documentação. Isso. Então, entendi. Então, bacana, legal. Então, já é um norte que eu tenho de que forma que eu posso trabalhar com vocês. Mesmo porque, realmente, aí a portaria do Denatran, que estabeleceu o curso de vocês, ela disciplina legislação de trânsito, ela não disciplina legislação de transporte. Mas sempre como são assuntos relacionados, são assuntos parecidos, e muitas vezes eu visito municípios em que o próprio agente de trânsito, ele também é agente de transporte, legalmente ele tem as duas finalidades, a gente já acaba instruindo da melhor forma possível. Muito bem, olha que legal, navegamos bastante por esse assunto. Algo mais? Alguém mais queria fazer algum comentário da aula de hoje, da live de hoje? Críticas, sugestões, dúvidas? Estou aqui à disposição. Ô, Paulo, o Luiz Fernando postou aí no chat o número da lei aí do Ponte Nova, no caso. Legal. Então tá bom. De criação Maravilha. do departamento aí. Agradeço, Luiz Fernando. Eu vou fazer uma leitura. Eu faço uma leitura deste material para quando chegar em Ponte Nova já ter um mínimo conhecimento e a gente esclarece. Fica melhor esclarecido a respeito disso. Aí, ó, tá vendo? Mais um amigo antenado aí, que bacana, que legal, hein? Quero destacar aqui que estou muito feliz com essa turma, é bem participativa, bem legal, e espero que estejamos assim até o final. Eu tenho certeza que vai ser um bom trabalho que vamos fazer aí em Ponte Nova, e com a participação de vocês só vai enriquecer o treinamento. Que legal, viu? Ô, Paulo. Pois não.
Fala, É, na, Juliano. ver- na verdade é o seguinte, aqui em Ponte Nova a gente tem muito serviço e pouca informação, sabe? Aí o senhor vindo aqui para passar nossa informação para nós aqui vai ser de grande valia, que vai esclarecer muita coisa, sabe? Que bom, Juliano. Que legal. Conte comigo. Conte conosco da equipe do De Paula, que estamos aqui para isso. Estamos aqui nesse momento online e estaremos presencialmente aí na cidade de vocês, conhecendo a cidade de vocês e aí trabalhando para que tenhamos o melhor aproveitamento aí disso tudo, tá bom? Pode contar comigo aí, com toda a equipe do De Paula, Juliano. Alguém mais? Algum comentário? Alguma manifestação? Alguma dúvida? Sugestões? Sinta-se à vontade. Professor Adriano. Bacana, Luiz. Eu que agradeço também a participação. Deixa eu olhar aqui, então, como é que é aqui. Chat, deixa eu ver aqui, ó. Fernando mandou a lei, que legal. Boa, Marco Aurélio também, tinha se pronunciado, Ramon, Felipe, Faustino, show de bola. Meu amigo e professor Adriano. Tamo junto. Pronto, libera o áudio. Meu áudio está liberado aqui. Pronto, agora sim, agora estou te ouvindo. Muito obrigado a todos pela presença mais uma vez, pela participação, como ressalvou o professor Paulo Canã aí. E amanhã tem mais. A gente está novamente aí e vamos seguindo aí com a atualização que a gente se propôs a fazer. Ok, beleza? Muito obrigado a vocês todos aí. Uma boa tarde a todos e vamos em frente. Bacana, pessoal. Satisfação novamente com todos e espero a participação de todos vocês amanhã no nosso mesmo horário, tá bom? Forte abraço, ótima tarde.